Então, boa noite. Boa noite. Os Espíritos do Senhor é o início do prefácio do Evangelho, como nós vemos ali. O prefácio ao Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz uma mensagem belíssima e quando eu estava preparando esse tema, que a gente vai ver que é um tema maravilhoso e embora muito singelo, ele é curtinho, mas de uma amplitude, de uma profundidade muito grandes. Eu estava preparando esse tema e ele já estava mais ou menos esquematizado no computador, assim, que eu vou fazendo os slidezinhos e tal, até que numa apresentação aqui, a mãe das gurias, que eu brinco, que é a Maria Inês, ela trouxe um fato novo, que eu digo, meu Deus, vai fechar exatamente com o foco, com o enfoque que eu quero dar ao prefácio, que ele se dá por si mesmo, mas que eu procurei extrair do conteúdo do prefácio e a Maria Inês trouxe isso com muita propriedade. Então vamos lá. Prefácio ao Evangelho segundo o Espiritismo, a função da arte e a função do Evangelho. A função da arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. A gente que mora na praia, a gente já teve do outro lado das dunas altas, chegando muitas vezes quando era criança, levado pelo pai, pela mãe, chegando pelas primeiras vezes na beira da praia, a gente tem aquele cômodo, mas alguma coisa ainda sobra. Não tem mais, mas alguma coisa ainda tem. Capão ainda tem alguma coisinha, não é? Mas a gente chegava à expectativa de ver o mar. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, olha que beleza que é esse texto. Depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. Aquele pasmo essencial que Fernando Pessoa diz, o pasmo essencial, a gente fica mudo de beleza, se surpreende de tanta beleza. E aí vem, e quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Está no livro dos Abraços de Eduardo Galeano. Então, quando eu vejo isso aqui, e depois de já ter estudado um pouquinho, eu vi que tudo se encaixa. Função da arte, me ajuda a olhar. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Me ajuda a olhar, Pai, me ajuda a olhar. Os Espíritos do Senhor vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Meu Deus do céu! Olha a beleza desta conjunção de ideias, de sentimentos. Nós
perambulamos pelas nossas encarnações, realizando as coisas que as necessidades físicas, emocionais, psicológicas nos requisitam. Nós estamos muitas vezes reagindo ao mundo que nos desafia a sermos melhores, a sermos mais proeficientes, mais proativos, através de situações que a gente vai enfrentando. Os Espíritos do Senhor, que são os nossos amorosos guias, são guias individuais, guias da humanidade, guias do sistema. Eles têm esta função de trazer a nós um entendimento maior, uma compreensão maior, uma visualização maior da real função da encarnação para nós. Nós não estamos sós, nós estamos permanentemente acompanhados de pessoas, seres que se aproximam de nós de acordo com a nossa vibração. E isso todos nós, com rara exceção de uma pessoa que tenha vindo pela primeira vez a esta sociedade, ou alguma sociedade, esteja recém começando a doutrina, alguém que já está há mais de 5 meses, 4 meses, lendo livros, escutando as palestras espíritas, sabe, e aí é conhecimento, sabe, que nós temos a companhia espiritual de acordo com a nossa vibração. Isso é conhecimento para nós todos. Então, a nossa função, a função da nossa encarnação é o aprimoramento espiritual, é o aprimoramento moral, é a evolução. Para isso nós passamos por diferentes estados de ser, para atingir diferentes estágios no ser, em nós, durante a mesma encarnação. Nós nos confrontamos permanentemente com as nossas limitações morais. Permanentemente nós temos que abrir mão de convicções, muitas vezes intelectuais, para permitir que o bem, que o amor brote espontaneamente de dentro de nós. E seguir amando apesar das dificuldades, seguir perdoando apesar dos erros alheios e seguir nos perdoando apesar dos nossos próprios erros. Palavras do Jorge, não, dos Espíritos do Senhor, qual estrelas cadentes vieram até nós para nos abrir os olhos, para nos auxiliar a ver. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Então, são eles, né, os escolhidos, os iluminados, né? A gente aqui é apenas um depositário dessa luz exterior. Não. Os Espíritos do Senhor acolheram o chamado. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas não é... Poucos escolhidos não são aquelas pessoas que Deus dá uma olhadinha e diz assim, eu vou escolher aquele ali, porque ele me convém mais. Muitos os chamados, todos somos chamados. Todos os seres, encarnados e desencarnados, estamos permanentemente sendo evocados pela luz para a luz.
Quem são esses espíritos do Senhor? São pessoas como nós, que passaram pelas atribulações que nós passamos, passaram pelas dificuldades que nós passamos, e um dia, ao receberem pela 1000ª vez o chamado, como nós, despertaram para a luz e se tornaram, pelo esforço próprio, espíritos do Senhor. Não são privilegiados do Senhor. São pessoas que conquistaram virtudes que já estão em nós, que vibram em nós desde a nossa criação mais simples. A mônada espiritual, criada por Deus, que somos nós, contém em si mesma todos os atributos do anjo, do arcanjo, do mais elevado Cristo. Somos nós. Atravessamos o período necessário do despertamento pelas atribulações, pelos choques de consciência. Necessário este tempo de sobressaltos, de dores, para que a nossa consciência, aos poucos, vá se iluminando, vá despertando. E despertar não significa se iluminar de fora para dentro. Despertar significa fazer com que os conteúdos que já estão em nós, que jazem em nós, na nossa compleição espiritual, comecem aos poucos germinar e florescer de dentro de nós. Os estímulos exteriores servem para que a gente lembre que a gente é espírito, muito amado pelo Senhor, muito querido pelo Pai. O nosso trabalho, e aí vem o livre-arbítrio, é fazer com impulso próprio, com desejo próprio, nos tornarmos a cada dia melhores. Nos tornarmos seres, nos iluminando de dentro para fora. São chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Então, antes, elas haviam sido estabelecidas já no verdadeiro sentido. Mas agora, elas deverão ser restabelecidas, ou seja, vai ser devolvida a antiga realidade das coisas, a antiga verdade das coisas vai ser reestabelecida. Mas qual é essa verdade? Os espíritos do Senhor, nós somos espíritos do Senhor, a gente não morre. Esta é uma verdade absoluta. A gente não morre. O corpo se desintegra pela razão individual de cada um, no tempo individual, num tempo que somente o Senhor sabe a razão pela qual aquele corpo, naquela época, daquela idade, naquelas consequências, naquela situação, ele deixou de pulsar na vida da encarnação. O espírito sai desse corpo no estado espiritual em que se encontre e vai seguir na sua evolução. Essa é uma das verdades que está sendo restabelecida no seu profundo sentido. Encarnações, outra verdade, que aos poucos a humanidade vai aceitando, porque é muito chocante a gente ver as injustiças do mundo. Se a gente tem apenas os olhos para as questões do mundo. Quando a gente amplia a nossa visão para as questões espirituais
e compreende a reencarnação como uma verdade, a gente pode chegar à conclusão, e a gente naturalmente chega a essa conclusão, de que hoje esta encarnação não é a primeira. Não será a última. E não sendo ela a primeira, a gente, olhando um pouquinho mesmo, um pouquinho para nós, a gente sabe dos nossos defeitos. Então, nas encarnações anteriores, esses defeitos ainda não eram tão enfrentados, confrontados e melhorados como são hoje. Hoje nós já evoluímos em relação a 10 encarnações atrás. E nós nos tornaremos Cristos. Nós seremos Cristos. Porque o Cristo é em nós, em estado latente. Ele vibra em nós. Ele tanto vibra em nós que quando nós recebemos em determinado momento da nossa vida íntima, que nós estamos com a nossa sensibilidade aflorada, nós recebemos uma mensagem de amor, uma mensagem sublime, e ela nos toca. Este é o exemplo vivo de que aquele conteúdo sublime é em nós. Senão não teria eco. Senão não faria nenhum tipo de ressonância íntima em nós. E é exatamente porque somos Cristos que a mensagem do Cristo chega até nós. Porque se nós não tivéssemos esse Cristo potencial, de que adianta Jesus ter vindo para cá? O que adianta? Não adiantaria absolutamente nada. Ele veio para cá para fazer com que a gente desperte o nosso conteúdo cristão, o nosso conteúdo crístico, o Cristo em nós. Senão não teria sentido nenhum ver uma pessoa extremamente evoluída do universo do Senhor encarnar aqui no meio de uma pobreza espiritual para dizer: amai-vos uns aos outros. Não teria eco dentro de nós. Não faria nenhum ruído em nós. Mas estas mensagens, elas são sublimes e elas tocam o nosso íntimo exatamente porque temos e porque somos esse Cristo em potencial. Porque temos esses valores em nós. Estas são as verdades que serão restabelecidas, que estão sendo restabelecidas nestes tempos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Olha que coisa mais linda! Nós os convidamos a vós, homens, para o divino concerto. O concerto do bem, o concerto das almas em ressonância no amor. As atribulações virão, como já vieram, em muita intensidade. E outras atribulações, tanto sociais, como familiares, como íntimas, seguirão vindo. A tudo isso deve prevalecer o sentimento maior de que, apesar de todas estas dificuldades que nós estamos enfrentando nas nossas encarnações, o Cristo emana de dentro de nós, de dentro para fora, de dentro do nosso ser mais profundo e mais belo, ele emana à nossa consciência o chamado, o apelo divino. Que somos irmãos, que nos amamos e que, apesar de tudo, nós vamos seguir coesos na construção do bem na terra. Essa coesão, esse sentimento, apesar de tudo o que nos
aconteça, ele vai prevalecer. Porque é esse sentimento crístico que é em nós. E é esse chamado divino que ecoa em nós, fazendo despertar valores que a civilização, as civilizações não têm a menor condição de retirar de nós. O próprio Cristo falou que todas estas civilizações passarão, mas as minhas palavras não passarão. Por quê? Porque era o Cristo falando para outro Cristo. Era um Cristo realizado, falando para o Cristo em potencial. E esse é o divino concerto. É quando nós entrarmos em ressonância com o amor divino, nós. Esse é o divino concerto, o concerto dos corações que amam. O concerto dos corações que se perdoam. O concerto dos corações que convivem na dificuldade, convivem no atrito, que convivem nas atribulações do cotidiano, mas se amam, mas se encontram em Deus, em Jesus, em valores. Esse é o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Tudo está ligado a tudo. O que nós sentimos, o que nós vibramos, se conecta com o sentir e o vibrar do nosso irmão, que se conecta com o sentir e o vibrar do nosso irmão, que se conecta com o sentir, que se conecta com o universo. O que nós oramos, ou o que nós pecamos, sendo o pecado apenas o desvio das leis de Deus, repercute no universo. Não podemos mais ser ingênuos de pensar que o nosso ato isolado, solitário, se perde em si mesmo, se conclui em si mesmo, se encerra em si mesmo. Não sejamos mais ingênuos. As nossas mentes, os nossos sentimentos, os nossos corações estão unidos e eles entram em ressonância direta. Tudo está conectado a tudo. Homens, irmãos a quem muito amamos, aqui estamos junto de vós, em todos os cantos e recantos deste mundo, desta terra. Vamos falar da terra. Não me atrevo a falar da lua, do mundo da lua. Em todos os recantos, aonde estiver uma consciência em despertamento, ali estará um anjo do Senhor, um espírito dadivoso, um espírito do lar, um espírito de amor, a orientar, a suportar, que é o que mais eles fazem. Eu falo por mim, eu não vou falar por todos, eu falo por mim. A suportar as loucurinhas do dia a dia que a gente às vezes se perde. E o mundo terreno se compõe dos espíritos encarnados e dos desencarnados. Porque os espíritos desencarnados também têm os seus guias, os seus amorosos guias. E muitas vezes, nos nossos trabalhos espirituais, a gente entra em contato com pessoas que estiveram muito tempo numa vertente
espiritual de dor, ou promovendo a dor, ou vivendo a dor, e que ao serem acolhidas, serem tratadas naquele momento, elas conseguem ver o vô, a avó, o pai, a mãe, a família, que estavam orando, muitas vezes há séculos, para que este ser despertasse e fosse atendido. Séculos. Nós temos nossos espíritos protetores, os nossos amores, que estão sempre junto de nós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração. É interessante esse também aqui. Amai-vos também. Esse também pressupõe que alguém amou anteriormente. É um também. Ou seja, pressupõe que antes alguém já tinha amado para que a gente também ame. Amai-vos também. Jesus nos ama. O Cristo nos ama. Os Cristos nos amam. O Pai nos ama. Por isso este também. Por isso esta visão de um coletivo, que muitas vezes nas nossas dores, na nossa solidão, a gente não lembra desse coletivo, dessa porção maravilhosa de luz que está à nossa disposição para o momento em que nós desejarmos que ela atue em nós. E aí está o livre-arbítrio. Esse desejo tem que partir de nós. Esta necessidade tem que se tornar um pedido de socorro real. Para que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, possam estar ao nosso lado também. A questão das estrelas cadentes me fez lembrar o desencarne de Chico. Passou no YouTube, e quem quiser, hoje de noite chega em casa, pode colocar ali assim, espíritos visitando Chico Xavier. Vai aparecer uma filmagem de fora do hospital, direcionada à janela dele, né? E de repente passam dois raios assim. E aí, em câmera lenta, se nota perfeitamente duas luzes passando e entrando. E aí o Chico depois revela quem são: Emmanuel e a mãe Maria. E Maria, mãe de Jesus. Estrelas cadentes. Está aí. Sabe, a gente não precisa pegar o texto do Evangelho e tornar algo assim tão longe de nós. O exemplo de ter duas estrelas cadentes, dois raios de amor, de luz, visitando Chico Xavier, é exatamente o que o Evangelho está nos dizendo no seu prefácio. Que nós permanentemente recebemos uma chuva de estrelas, uma chuva de irmãos que chegam até nós, com todas as suas virtudes, com todo o seu amor, para nos auxiliar a ver. Função do Evangelho, nos auxiliar a ver, a enxergar. Enxergar o quê? A luz do outro? O defeito do outro? Não. Enxergar as verdades que estão sendo restabelecidas nestes tempos. As verdades que somos. A nos ver melhor. A ver também o nosso orgulho. As nossas vaidades, as nossas dificuldades encarnatórias. A ver o que somos e ver também em projeção necessária a que nós chegaremos. Para onde nós estamos indo?
Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. E aqui a gente tropeça, né? Porque a gente quer entrar no reino do Senhor, se ajoelhando na cama, né? Dizendo, Senhor, Senhor, perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas dívidas, eu minhas faltas, perdão. Mas tem uma frasezinha antes, que diz assim, ó, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Quais são essas vontades? Que vontades teria o Senhor para nós? Que nos tornemos luz, que nos tornemos amor, que nos tornemos plenos, que o glorifiquemos. Amai ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua existência, de tudo que tu és. Amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amai ao teu próximo como a ti mesmo. É isto que está dizendo o Evangelho. Fazendo as vontades do Pai. É amar, nos tornarmos amor. E dizer, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Nada mais, nada menos do que um Cristo nos oferece estas reflexões. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Para concluir, diante desta imensidão que se nos depara, que é a vida espiritual, que é o universo que nos aguarda, necessitamos, como o menino do conto, necessitamos de alguém que nos ajude a olhar, que nos ampare na nossa dificuldade de ver, de visualizar, de enxergar esse futuro glorioso que nos aguarda. E para isso é o Evangelho. Para isso são os Espíritos do Senhor. Para nos auxiliar a ver, para nos auxiliar a sentir com amplitude, para amarmos uns aos outros, apesar de todas as convulsões que nós possamos estar passando e que já passamos, apesar de todas as nossas dores, eles vêm até nós e dizem, amem, amem, amem-se. Isso é a razão de ser da encarnação, a razão de ser da vida, a razão de ser que é em nós, desde a nossa formação como gônada sagrada. Então, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção.